Bom dia! Quero desejar um dia abençoado, debaixo da graça e da misericórdia do nosso bom Deus. A palavra está em Mateus, capítulo 28, de versículo 1 a 20, aonde, no terceiro dia da ressurreição de Jesus, os guardas estavam lá de plantão no sepulcro do Senhor, para ver se realmente Jesus ia ressuscitar, se o corpo dele permanecia lá no sepulcro ou não, porque até então Jesus já vinha falando que ele retornaria para o Pai, e muitos não acreditaram, mesmo os religiosos. Quando Jesus falava que ele retornaria para o Pai, muitos não acreditaram. E quando fizeram o sepultamento de Jesus, colocaram ele na pedra, no túmulo, eles não acreditaram e botaram alguns guardas de plantão para ver se realmente o Messias ia ressuscitar. E assim fez. Só que no terceiro dia, Maria Madalena e Maria também foi para a caminho do sepulcro para ver Jesus. Não que elas duvidassem, mas para ver, para fazer uma visita. E quando elas estavam chegando lá no sepulcro, os guardas estavam lá de plantão e elas se aproximando, rolou algumas pedras, aonde veio um anjo do céu para avisar não só aos guardas, mas também a elas que o Jesus, o Messias, tinha ressuscitado. E os guardas não suportaram, eles desmaiaram com medo. E as Marias também, elas ficaram com medo, mas ele deixou bem claro, não tenha medo. Vão dizer aos discípulos que o Messias ressuscitou e que o Messias quer encontrar com eles, com os discípulos, lá no Monte das Oliveiras. E assim as Marias, mesmo assustadas, elas seguiram, ouviram o anjo e seguiram para dar esse recado aos discípulos e também dar a boa notícia que o Messias não estava lá no sepulcro. Ele realmente tinha ressuscitado. Quando elas estavam a caminho do recado aos discípulos, Jesus apareceu sobre elas e elas se lançaram aos pés do Senhor, ajoelhando e o beijando os seus pés. E o Senhor afirmou e confirmou o recado para que ela desse aos discípulos, e confirmando que ele não estava lá, que ele estava vivo, que elas fossem também dar boa notícia. E assim elas fizeram. E quando Jesus encontrou com seus discípulos no Monte da Oliveira, o Senhor disse assim para eles. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ó que esperança o Senhor nos deu e nos dá até hoje, que ele foi para o Pai, ele retornou para o Pai, mas que o Espírito Santo ia ficar conosco, e assim foi. E o legado que ele deixou, que os discípulos fossem fazer novos discípulos, fossem dar continuidade ao ID, ao chamado, que eles, do jeito que eles estavam discipulando junto com Jesus, que eles não parassem a obra, que eles continuassem. E assim se faz até os dias atuais para
honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por essa dádiva, por essa obra, por esse ide, por não ter parado. E assim estamos todos nós aqui, fazendo o ide, levando o ide. E a cada dia o Senhor tem feito mais discípulos, discipulado para levar a palavra, para dar esperança a um povo novo, que se faça a palavra do Senhor, se faça o ide eternamente. Porque é isso que o Senhor deixou e é isso que fará. Porque chega o momento de uns ir, voltar ao Pai, estar perto do Pai, mas fica os outros que vão aprendendo e a obra continua do ide, da boa e nova esperança a cada dia. E assim tem feito, e assim tem se multiplicado, e irá se multiplicar muito mais do que nós estamos vendo. E também o Senhor fez com que aquelas mulheres não tivessem medo de levar a palavra, nem ter medo dele, porque o medo nos paralisa, o medo atrofia. E já pensou se elas ficassem com medo e não levassem a mensagem aos discípulos? Não tinha essa mensagem maravilhosa que o Senhor nos deixou. Meus irmãos, que nós não tenhamos medo de levar a palavra, de estudar a palavra todos os dias e também levar o ide, ser esse chamado do Senhor, ter esse chamado. E isso se faz quando a gente está estudando a palavra, isso se faz quando tem o propósito do Senhor. Isso se faz presente também quando a gente pega um vídeo e compartilha com os amigos, com a família. Isso também a gente está abençoando, agraciando e levando a mensagem para o próximo, abençoando outras vidas. Que assim sejamos esse povo do Senhor, esse discípulo do Senhor, com o coração aberto para levar a palavra. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente em saúde, em paz, em sabedoria, em levar a palavra ao próximo. Essa foi a mensagem. Que Deus os abençoe ricamente e poderosamente a vida de vocês. Fiquem todos com Deus. Glórias a Deus.